Sabe qual um dos grandes problemas de Lula nesse seu terceiro mandato? É a impaciência. Esse é um Lula diferente daquele de 2003 ou 2010. Ele não gosta que lhe falem que está errado. Existem alguns motivos para isso. Um deles é que Lula conhece a máquina pública melhor do que a maioria dos seus ministros e secretários. Ele se impacienta quando as coisas não andam com a rapidez que cobra. Muitas vezes é porque ele conhece os caminhos por dentro da democracia. Ele sabe como fazer o que os próprios ministros dentro dos seus ministérios ainda estão aprendendo. Claro que isso não vale para todos, tem ex-ministros por lá, mas a máquina pública tem mesmo seus macetes. Agora, essa impaciência, ela produz um efeito terrível. Lula é um presidente que não ouve críticas. É o que falam nos corredores do Palácio, do Congresso, na esplanada. É um homem pouco disposto a ouvir críticas que, simultaneamente, está sob imensa pressão perante um presidente da Câmara dos Deputados com o qual ele não sabe lidar. Isso é uma coisa que Lula já entendeu que mudou desde a última vez que teve como presidente. Mas o torna errático, acirra sua impaciência. E aí entra o pedaço da transformação que ele não entendeu. O sinal mais claro disso é a entrevista que deu ao Brasil 247, com um circo armado, cheio de câmeras, e ele não havia percebido o que estava falando ao vivo. Demonstrou ali a raiva que sentiu, ou que talvez sinta, do senador Sérgio Moro. Outra mostra é o momento em que, tendo chegado à Argentina, cansado, foi levado para uma agenda, para uma segunda, para uma terceira, e aí puseram um microfone à sua frente e ele, em terra estrangeira, acusou o impeachment da presidente Dilma de ter sido um golpe de Estado. Eu sei, muita gente que é de esquerda pensa isso mesmo, não tem problema. É uma interpretação possível e há um debate acadêmico ainda não resolvido sobre isso. Só que até entre os seus ministros tem gente que discorda e ele irrita gente que votou em Bolsonaro em 2018, mas votou a contragosto nele em 2022. Ficar cutucando essas pessoas serve para quê? Sabe por que tudo isso é um problema? É que não é de propósito. O presidente sabe, mas não introjetou ainda no comportamento, que muitas vezes isso quebra a espinha dorsal da comunicação do governo. Ele não é alguém que usa TikTok, Instagram, YouTube. Lula mal usa o WhatsApp. Ele não compreende comunicação digital e isso dificulta a maneira como o governo se comunica. Isso entorta a mensagem, abre flancos políticos para adversários e cria distrações onde era necessário foco. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e olha, devo desculpas a vocês. O vídeo de sexta-feira estava com som horroroso. Algumas pessoas falaram que eu devia puxar a orelha da equipe de áudio. Pois é, orelha é puxada, mas é a minha. O ponto de partida é escrito por mim e também editado por mim. Isso aqui é um produto artesanal em vídeo, feito por um repórter que passou 27 anos dos 30 de carreira escrevendo, mas não fazendo vídeo. Ainda não acertei o kit ideal para levar equipamento em viagem e acreditei que esses trocinhos assim de botar no ouvido seriam suficientes para gravar num aeroporto movimentado. Não são. Da próxima vez vou com o microfone de lapela, mil desculpas. Desculpas em particular a Letícia Caldas. Ela me corrigiu a respeito do trâmite das MPs. A Constituição determina que a avaliação seja feita numa comissão mista da Câmara e do Senado, mas o voto é em casas separadas. Eu falei o contrário no vídeo de quarta-feira, e ela está certíssima. Lira continua sem poder para mudar esse jogo, mas expliquei mal. Minha resposta não entrou no ar porque sexta, bem, o som estava terrível. A gente tem de corrigir quando erra. Jornalismo erra sim, mas corrige, porque esse é o trabalho. E olha, se a informação é o alimento do cérebro, estamos vivendo uma crise de obesidade mental. Internet, YouTube, WhatsApp, as redes sociais nos mostram notícias a todo momento, algumas interessantes, outras irrelevantes ou até prejudiciais. O meio existe para contrabalancear esse fast food informativo do mundo digital. Uma seleção saudável de informação de boa qualidade, sem elementos tóxicos, enviesados ou gordurosos. Assina o Meio Premium e tenha uma mente sã. E esse aqui, esse é o ponto de partida. A badalação do depoimento do advogado Tacla Duran, que acusa o senador Sérgio Moro de vários desvios, aconteceu porque a comunicação do Planalto está quebrada e foi quebrada por Lula. As acusações não são novas, o processo corre, ainda é preciso provar. Mas o fato é que Sérgio Moro é um senador apagado, sem brilho, desnorteado e perdido pelos corredores do Congresso. Sabe quando ele consegue parecer forte? Quando o presidente da República vai lá
pinça e o elege como seu adversário. Aí de um senador anódino dentre 81, ele se torna, aos olhos da direita, muito forte. Vejam o que aconteceu na semana passada. O Duran prestou o seu depoimento, repetiu aquilo que vem falando faz muitos anos. Como é que comunicação política digital funciona? É uma disputa entre grupos de militantes. Tem os petistas, os comunistas, os trabalhistas, os lavajatistas, os bolsonaristas, a trupe do MBL e por aí vai. Às vezes os interesses de 2 ou 3 grupos se encontram, às vezes não. Cada conjunto desses tem seus grandes influenciadores e os de médio porte. Alguns são estrelas do YouTube, outros do Twitter, às vezes Instagram, TikTok. Nas equipes muito organizadas, como os bolsonaristas, a comunicação é centralizada. A turma graúda faz parte de grupos de WhatsApp ou Telegram e diariamente recebe a lista de temas para badalar nas redes. Nas menos organizadas, é preciso ir pelo cheiro, pelos sinais, para escolher os seus assuntos. Numa mesma semana, Lula bateu 2 vezes em Moro. Na primeira, ele não sabia que estava ao vivo e usou um palavrão para se referir ao cara. Na segunda, acusou o senador de estar armando uma coisa qualquer a respeito de um plano que a Polícia Federal, sob o comando do seu ministro da Justiça, desbaratou. Os militantes profissionais da esquerda viram ali um sinal, o alvo é Moro. Apareceu o Tacla Duran, corre naquela direção. Quando os grandes influenciadores saem batendo num inimigo escolhido, o resto da militância os segue. Se gente o suficiente seguir, o assunto sobe aos trending topics, aos temas mais debatidos nas redes sociais. Aí os sites de esquerda falam só disso e cria-se a ilusão de que a notícia tem maior relevância do que de fato tem. Mas a escolha de um adversário no plano de comunicação tem mão dupla, tá? Se por um lado o Moro levou muita pancada de quem já não gosta dele mesmo, por outro ele se tornou o tema favorito nas redes de direita também. Ele se mostrou como alguém com quem Lula está preocupado. Seu cacife político aumentou nessa disputa que existe, afinal de contas, sobre quem vai liderar a direita. Agora, interessa ao governo fazer de Moro um político forte? Não, não interessa. O único grupo a quem interessa um Moro como líder da direita é os lavajatistas. A militância, toda a militância, trabalha como torcida de time de futebol. O craque está sempre certo, o líder está sempre certo. Se a comunicação não é centralizada, organizada rigidamente de cima para baixo, o caminho é seguir as pistas que o líder vai deixando. Quando Lula foi presidente da última vez, não funcionava assim. Se ele cometesse uma gafe, se estivesse num dia mais ou menos, no máximo daria, sei lá, 30 segundos no Jornal Nacional. Claro. Gente, como eu, com coluna em jornal, ia escrever muitas e muitas e muitas palavras sobre se Lula pensa isso, se pensa aquilo, quais as consequências, e sabe o que ia ler? Sabe quem que ia ler? Algumas centenas de milhares de brasileiros que eleitoralmente não querem dizer rigorosamente nada. Hoje não. Ele fala uma coisa, aquilo é recortado, transformado num vídeo de 30 segundos, cai nas redes sociais e de repente está no TikTok, no Quai, no YouTube, no Zap, no Telegram, fazendo uma volta e meia no país e chega a dezenas de milhões de pessoas. Só que chega a dezenas de milhões de pessoas não no contexto em que foi dito, mas com a mensagem do bolsonarismo, do lavajatismo. Tá vendo só? Disse que vinha sem ódio no coração, mas agora Lula mostra a sua cara de verdade, ele só pensa em vingança. É distorcido? Claro que é. Mas é também assim que comunicação política funciona, é assim que a direita trabalha. A gente como os bolsonaristas e a turma do MBL, sabem fazer esse negócio muito bem. Bolsonaro falava atrocidades? Falava. E na cabeça dos seus eleitores a mensagem era uma só. Olha como ele é um cara sincero, que fala o que pensa. Porque o eleitor dele espera isso mesmo de um líder homem, que ele seja desaforado, insensível. Vocês querem o quê? Líder fascista é assim mesmo. Lula é habituado a fazer política estimulando o embate na sua equipe. Naquele tempo, de novo, funcionava da maneira muito mais suave, porque eram 30 segundos de polêmica no Jornal Nacional, muitas colunas tomando um lado, tomando o outro. Agora o que acontece? Acontece de Fernando Haddad ser massacrado durante 2 meses pelas redes sociais de esquerda. Tudo para, no final, o presidente da República decidir por um arcabouço fiscal que fará desse seu terceiro governo muito mais fiscalista do que os outros 2 anteriores. Haddad precisava ter sido exposto ao massacre pelo qual passou durante 2 meses, um massacre imposto pela própria militância da esquerda. Isso ajuda o governo de alguma forma.
Não tem jeito, o presidente da República precisa estar com a guarda para cima. Não dá para ficar confortável demais em nenhuma situação. Lula sabe que falou o que não devia sobre Moro. A questão é quanto tempo vai demorar para cair a ficha que nesse tempo digital não tem jeito. Esse clima de campanha, de metralhadoras 24 horas por dia, nada disso vai passar. É assim que funciona. Comunicação de governo precisa de muita disciplina. Disciplina que começa de cima.